Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui na lição número 5. Eu sou o professor Ronald, sou professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os amados. Lição 5, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Dê seu joinha, compartilhe e tem um sininho na parte superior à direita, clique nele para você receber as notificações todas as vezes que lançarmos materiais novos, amém? Então vamos lá então, lição 5, pietismo, o que nós vamos ver, né? Vamos lá para o nosso texto áureo, que diz em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Por quê? Fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem, tá? Vamos ler de novo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. E a verdade aplicada diz, devemos nos manter dependentes da ação do Espírito, para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Nós temos 3 objetivos: compreender o surgimento do pietismo, identificar as ideias do pietismo e ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. Esse é o foco, né, de toda a nossa revista aqui, Movimento Pentecostal, nós entendermos as nossas raízes. Quem somos nós historicamente como pentecostais? Nosso texto tem referência em Abacuque 3, versículo 1 ao 5. Você lê em casa, tranquilo, ok? Eu já vou para a nossa introdução. O pietismo teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo nos Estados Unidos e na Escandinávia, com foco maior na Suécia e na Noruega. Essa influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus. Então vamos ver de uma forma bem geral, tá? Lembrando que só mais para frente vamos ver essa questão do pentecostalismo no Brasil, mas aqui estamos vendo as raízes, logo vamos focando como se fosse vendo de longe ainda, ok? Bom, surgimento do pietismo, as ideias da reforma pietista, o resgate da reforma e o pai do pietismo. A história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram as sociedades. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana. Tá? Então, começa no início do século XVII, no 1600 e pouco, tá? Seu auge, tá? O auge do movimento do pietismo vai ser entre 1650 a 1800. O auge é a influência, tá, muito forte desse movimento. Estou ressaltando aqui, a igreja foi marcada por surgimento de vários movimentos, novos movimentos, tá? Só lembrando para os amados irmãos que nós nunca, tá, devemos julgar, tá, o que se passou, né? Mas compreender o que se passou dentro do seu contexto, ok? Dentro do contexto histórico, ou seja, a forma que Lutero pensou, como se desenvolveu o luteranismo, o que aconteceu durante o transcorrer da história, e quando diz novos movimentos se levantam, tá? Não é que os anteriores, tá, estejam errados, tá? Simplesmente está se aperfeiçoando, se renovando a cada dia mais e mais. É igual o nascer do sol, ok? Quando o sol vai nascendo, lá para 5h30, 5 da manhã, 5h30, o sol está lá em cima, né? O sol está aparecendo, aí você vê algo meio, né, meio escuro ainda. Se você vê uma pessoa de longe, não reconhece nitidamente, aí o sol vai vindo, vai ficando mais claro, mais claro. Quando chega um horário, né, às 7, 8 da manhã, está totalmente claro e você conhece a pessoa. Tá? Então, o sol está lá, tá? Só que é um desenvolvimento, tá? Na história é a mesma coisa.
Durante a Idade Média, a verdade, né, da palavra foi obscurecida, tá? E aí o sol está nascendo, a luz está vindo e os movimentos se levantam, vão trazendo ou vão percebendo algumas coisas a mais para acrescentar a esse movimento, ok? As ideias da reforma pietista. O enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre luteranos e calvinistas fez que surgisse o movimento de renovação, que é o pietismo. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida, ou seja, deveria ser vista em todas as ações do cristão. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo, tá? Individual ao estudo da Bíblia e à oração. Tá? Vamos lá explicar. Então, o que está acontecendo pós-reforma, né? Aconteceu a reforma, seus países como Inglaterra, Alemanha, a Suíça se tornam protestantes, tá? Só que esses protestantes começam, tá, a, entre aspas, né, perder tempo, tá, com disputas teológicas, tá? Ah, eu que estou certo, luterano ou calvinista, não, eu que estou certo, eu acho que isso, eu acho aquilo, e começam a disputar questões teológicas, mas que não trazem resultados para edificar a igreja. Tá? Então, querem saber algumas questões, tá? Até é correto, às vezes, a gente aprofundar, mas fazem disso uma disputa. Eu que estou certo, eu que estou errado. Tem coisas que vamos entender à medida que vai surgindo o tempo, tá? Mas nós não podemos perder tempo, tá? Entre querer saber se eu estou certo ou errado. Vamos compreender um ou outro, vamos ver o seu ponto de vista, vamos analisar, tá? Mas nesse momento aqui está tendo muitas disputas a ponto entre a igreja, né, os protestantes, perderem tanto tempo entre si e esquecerem, tá, da missão da igreja, que é a salvação de almas. Então, os pietistas, eles aparecem nesse contexto, tá? Dizem, não, nós devemos ter uma vida piedosa. O foco do cristianismo é ter uma vida piedosa, então e isso deve ser visto, né, em ações no dia a dia. E defendia a renovação da piedade com base a um retorno, em um retorno subjetivo e individual. Ou seja, eu tenho que ter minha experiência com Deus, tá? Mediante o estudo da Bíblia e a oração. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou orar, não para disputar com você, mas para eu ter minha intimidade com Deus. Eu quero que essa palavra, a minha comunhão com Deus, se reflita, tá, nas minhas ações. Tá? Então, o movimento pietista, ele está focando, tá, não nas disputas, mas na sua comunhão com Deus. Resgate da reforma. O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja, promovendo uma comunhão universal entre os crentes. Essa abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independente de sua origem social ou do seu status. Então, mais uma vez, tá? Qual o objetivo? Promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Eu preciso conhecer as teorias teológicas? Preciso. Mas isso, vamos colocar nos contexto hoje, tá? Eu não prego nos púlpitos hoje, tá? Nós não pregamos teologia, tá? Há teorias, né? Do antropomorfismo ou teocentrismo. Nós não pregamos teorias, tá? Nós devemos pregar, tá, o que é prático para edificação da igreja. Então, aqui, o objetivo é promover a espiritualidade
mais profunda e pessoal, ou seja, uma teologia prática. Não está dizendo que não devemos estudar. Temos que estudar, tenho que conhecer a estrutura, tá? A teórica do nosso movimento, mas eu tenho que pregar a coisa prática, tá? Vamos dizer, mais ou menos assim, tá? Algo bem prático para você. Se você dirige carro, por exemplo, você, para se beneficiar do automóvel, do seu carro, você não precisa saber quantos pistões tem, como se movimenta a parte elétrica, como funciona o motor do carro. Você não precisa saber isso. O mecânico precisa saber? Precisa, mas você não. Tá? Então, o pastor, o líder, ele deve conhecer toda a estrutura, tá? Igual o mecânico conhece a estrutura, tá? Mas ele vai dar o benefício ao cristão de ser útil àquele automóvel, ou seja, a palavra que muda a vida desse cristão, ok? Então, vai promover uma comunhão universal entre os crentes. Essa abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos. Ou seja, o que eu valorizo espiritualmente? Né? Qual o meu valor superior? E vai nascer dentro do pietismo que? Almas. Ganhar almas, tá? Eu valorizo o ser humano, tá? Eu quero levar o evangelho, comunhão com Deus, tá? Então, esses são valores espirituais e éticos, né? Um padrão ético, moral, caráter, tá? É isso que vai fazer mais diferença, tá? Ou seja, é importante, né? O motorista precisa saber os sinais, né, de trânsito. Isso que vai ajudar ele. Ao motorista não vai ajudar tanto saber como funciona o motor do carro. Tá? Então, tem um lado e tem o outro. Mas, tá, na vida prática, tá, os princípios espirituais e éticos é necessário. Tá? Isso que vai salvar a minha vida. Né? Ou seja, eu estou dirigindo o carro, se eu não entendo o sinal de trânsito, eu vou me dar mal. Tá? Então, ética, caráter, tá? Valores espirituais são essenciais. Pai do pietismo, Philipp Jakob Spener, um teólogo luterano alemão, tá? Denunciou os abusos da igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desiderio, de 1675. Nela, Spener propunha um programa abrangente de reforma para a igreja luterana. Assim iniciou-se o movimento pietista, ou seja, Spener é o pai do movimento pietista, que defendia um intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana. Ele denominava em sua teologia a priorização das escrituras. Tá? Spener, tá? Ele vai focar, como nós já falamos anteriormente, nas outras lições, tá? Dessa reforma, que o foco, tá? O foco, a essência é priorizar as escrituras, tá? Só que esse priorizar as escrituras tem o objetivo, ter um aperfeiçoamento da piedade, ter uma vida santa, uma vida em comunhão com Deus no dia a dia, tá? Então, ele diz assim, não basta, tá? Eu dizer que sou protestante se eu não conheço as escrituras e eu não vivo na prática isso. Eu creio que, né? Eu fico pensando comigo mesmo que isso se aplica a nós também, né? Não adiantará muito eu dizer que eu sou crente se eu não conheço esse Deus através das Escrituras e eu não vivo uma vida piedosa. Talvez, né? Quando Jesus volte, se eu não estou vivendo uma vida de caráter piedosa e conhecendo as Escrituras, eu corro um grande risco de ficar, tá? Então, é importante a gente ver essas essências desses movimentos, tá? Que desses movimentos que vai surgir o que hoje se chama movimento pentecostal. A convocação para uma segunda reforma. A decadência espiritual da igreja luterana, conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf e a missiologia moraviana. Em 1675, como nós já falamos, né,
Spener publicou o livro Pia Desideria, ou seja, são desejos piedosos, tá? Você vê que o pietismo, né, está vindo justamente de uma vida de pia, ou seja, uma vida dentro do latim, o pio, né, é o piedoso, tá? Desejos piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista. A obra é composta por 3 partes, nas quais se expõe o pensamento do movimento, que desejava reparar a vida da igreja. Assim, Spener procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e convocou uma segunda reforma. Como eu disse anteriormente, nada mais está acontecendo do que o sol está nascendo, está mais claro, e eu vejo que tem algo que precisa arrumar, tá? Não julgamos os anteriores, tá? Os que vieram antes, eles fizeram o que sabiam fazer com as condições que tinham, com aquela luz que tinha no momento. E agora, quando a luz do sol das Escrituras está brilhando mais claramente, a mente vai se abrindo, as pessoas estão conhecendo as Escrituras. Eu lembro a você que a maioria, né, até a reforma, não tinha acesso às Escrituras. Tá? Então, não julgamos, simplesmente apreciamos, acolhemos tudo que Lutero nos ensinou, todos os anteriores trouxeram para nós, e já que nós temos mais luz, nós vamos fazendo algo diferentemente melhor. Este movimento avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois para os pietistas a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas. Isto é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. Eu creio que foi na primeira aula, ou foi em outras matérias, agora não me lembro, que eu disse para os irmãos que é normal, tá? Você pode ver isso na tua vida ou na vida da tua igreja, tá? Que há momentos que nós estamos assim numa ascendência espiritual, tá? Principalmente quando a gente aceita a fé, tá? Nós vive um pico, tá? Mas se eu não tiver cuidado, vai ter um momento, tá, de frieza, mornidão. Eu falei isso quando nós falamos das 7 igrejas da Ásia, né? Porque as 7 igrejas que recebem carta no Apocalipse, tá, você vê que tem momentos que está fervoroso, tem momentos que está perseverante, tem momentos que está morno, tem momentos que aceita um monte de heresias dentro da igreja, tá? Então, ser humano, igreja, a história é assim. Tá? Então, há momentos de picos. Então, há momentos, então, que precisa tomar postura para voltar ao eixo, ok? 2. Conde Nicolau. O avivamento do movimento pietista ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados da Boêmia. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma de suas propriedades, tá? Eram moravianos que estavam fugindo, tá? Eu disse anteriormente, né, eu acho, na outra lição, que a cada movimento novo que surge, os anteriores perseguem. Lamentavelmente, os luteranos vão perseguir pietistas, tá? Isso é bem normal. Quando se atreve a pensar diferentemente, da maioria, às vezes, gera perseguição. Então, foi perseguido esse grupo, fugiram e encontraram apoio, né, nas propriedades da Saxônia, tá? Nas propriedades do Nicolau Zinzendorf. Posteriormente, esses irmãos, por conta da origem que eles eram da Morávia, passaram a ser identificados como moravianos, irmãos moravianos. O conde Zinzendorf é apontado como a figura mais importante da história da espiritualidade cristã no século XVIII. Então, ele vai acolher esse grupo de irmãos, ele vai adotar o pietismo, tá? Ele apoia esses princípios de piedade, conhecimento das Escrituras, e por isso ele vai se tornar uma pessoa de grande influência. Veja, os moravianos
com o apoio de Zinzendorf, né? Os moravianos defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de determinada sociedade ou alguns indivíduos. O conde Nicolau transformou o grupo em um grande centro de preparação e envio de missionários, o que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo. Agora sim, John Wesley foi um dos que foram influenciados por esse movimento. Isso é mais para frente, né? Todas as vezes, nós estamos olhando um pouco da história atrás, olhamos para frente e nos localizamos aqui de novo no presente. Nós estamos fazendo esse jogo, né? Porque a história é assim, tá? Lá na frente, então, John Wesley vai ser influenciado por esse movimento. Então, os pietistas vão gerar esse movimento moraviano com apoio do conde Nicolau, e isso vai se expandir, vai ser um dos movimentos que mais vai investir em missões, De cada 12 moravianos, 10 se tornam missionários, Então, o amor pelas almas, a necessidade que eles veem de ensinar o evangelho aos perdidos é muito forte nesse grupo, Que são os moravianos, influenciados pelo pietismo. As nossas raízes teológicas. A influência pietista no avivamento norte-americano, a influência americana e escandinava no avivamento brasileiro e as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. A identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre esses movimentos, temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. Veja, vamos entender, né? Quando diz que a identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA desses movimentos, é mais ou menos assim. Talvez tua mãe, né, olha para você, ou teu pai olha para você, diz: nossa, você se parece com teu avô, tem os traços da tua avó, né? Teu nariz, tua orelha, olha, você parece, Ou seja, você traz o DNA dos teus antecessores. Historicamente, a igreja também é assim. As Assembleias de Deus vêm do fruto, Vamos dizer assim, nossos avós, nossos tataravós, né? São estes anteriores, E nós trazemos o nosso DNA, né? Esses valores, esses princípios desses movimentos. A influência pietista no movimento do avivamento, aliás, norte-americano. Descortinando a história, podemos ver que, entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Este movimento pregava que o homem, agora isso é importante, o homem inteiro deveria ser edificado, regenerado e equilibrado, para assim tornar-se um grande agente, tornar-se um agente de mudança. Veja, então, esse movimento está nos colocando, que o homem inteiro deve ser edificado, Espírito, alma e corpo. A palavra de Deus me traz orientações para todas as áreas da minha vida, E eu devo focar nisso, não somente pensar numa área, Vamos ver, o conhecimento teológico é bom, ok. Mas o espiritual, o devocional, a piedade, também, né? E a prática também, Então, espírito, alma e corpo, todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida, deve ser edificado, regenerado e equilibrado. Ou seja, ter um equilíbrio. Historicamente, às vezes, nós somos muito extremistas. Queremos ser tão espirituais que nos desligamos, né, aparentemente, de uma vida prática. Então, quando digo muito espiritual, estou dizendo fanatismo religioso, que às vezes, na história, nós vimos isso
há algumas aulas atrás, né, com aquele movimento montanista, lembram-se aí? Está aí gravado aí para vocês rever se quiserem, né? No montanismo, eles acham que só orar, jejuar isso vai resolver. E eles se tornam fanáticos porque desrespeitam a palavra de Deus. Acham que toda revelação vem da oração e de jejum e pronto, tá? E não se equilibra com a palavra. Então, eu tenho que pensar, eu vou orar, jejuar, eu vou conhecer a palavra e eu vou praticar isso. Tá? Eu vou viver na vida prática. Bom, aí eu coloquei aqui um extra para vocês, tá? Para vocês que estão aí, são assíduos, né? E obrigado pelos comentários que vocês colocam, pelo joinha, por compartilhar, obrigado, né? Agradeço a vocês, tá? Eu coloquei aqui um extra do livro, né? De Pia Desiderio, onde Spener sugere 3 práticas, tá? Para essa vida piedosa, tá? Se você quer ter uma vida piedosa, 3 sugestões, tá, do livro Pia Desiderio. Primeiro, a prática da piedade individual, como a leitura bíblica e a oração pessoal, tá? Então, segundo Spener, e era essencial, tá? Eu pessoalmente, isso é uma prática individual, ler a palavra e orar, tá? Isso é você com você. Você decide. Se você quiser ter uma vida piedosa com Deus, você decide ler a Bíblia e orar. Se você não quiser, tá tudo ok, tá? Mas você não vai desfrutar dos resultados, tá? Que trazem essa vida piedosa. Segunda dica, os cristãos deveriam mostrar frutos visíveis de sua fé através do comportamento ético e do serviço aos outros. Então, se eu estou vivendo, estou lendo a palavra, estou orando, então eu vou viver segundo a orientação da palavra. Eu vou ter comportamento ético, ou seja, eu não vou enganar, não vou mentir, não vou praticar nada que contradiz esse conteúdo que a palavra me diz. Eu vou honrar meu compromisso e isso aqui do serviço aos outros, tá? Nós vivemos para servir. Eu creio que foi Martin Luther King que disse: se você não vive para servir, não serve para viver. E a sugestão terceira é a pregação e o estudo deveriam ser voltados para inspirar mudanças na vida prática das pessoas e não apenas para transmitir conhecimento teológico. Isso é importantíssimo. Então, o que nós pregamos na igreja, devemos pregar na igreja, é algo que inspire mudança na vida prática das pessoas. Para que as pessoas tenham desejo de mudar, de se aproximar de Deus, de desfrutar a sua presença, tá? E não simplesmente pregar conhecimento teológico. Nosso objetivo não é esse. Eu ensino conhecimento teológico na sala de aula, mas mesmo na minha sala de aula, eu ensino uma teologia prática, tá? Os nossos alunos, né, às vezes em plena sala de aula, né, são curados, né? Ou já tem alunos que às vezes estão à vontade de falar em línguas, porque estamos falando em prática, tá? Então, o conhecimento bíblico, tá, deve ser algo que inspire mudança, ok? Vai ser uma dica extra para vocês. Vamos lá, 3.2, a influência americana e escandinava no avivamento brasileiro. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, que são Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Talvez no início do século XX, a maior influência tenha sido do pietismo escandinavo, que o sueco-norueguês, que dava forte ênfase à vida espiritual. Nós vamos falar ainda mais para frente, tá? Sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren. Não é objetivo aqui. Só estamos citando que temos influência do pietismo, tá? Influência americana ainda, né? Que outras heranças que nos trazem dessa influência escandinava, tá? Veja, até hoje, né? Ou já foi mais forte, né? Mas a ênfase era na observação de usos e costumes. Quem aceitou Jesus nos anos 80 até 90, 2000, ainda pegou, né?
um forte ênfase aos usos e costumes, tá? Então, isso é uma raiz que vem lá de trás. Principalmente nas primeiras 7 décadas do século XX. A prática de saudar com a paz de Deus ou a paz do Senhor é desses momentos. E a prática da confissão pública dos pecados nos cultos de celebração da ceia do Senhor, né? Tinha, né, essa prática, tá? Eu aceitei em 86, aceitei isso em 86, e eu lembro que tinha essa prática na igreja, na Santa Ceia. Tem algum irmão que queira pedir perdão para tomar ceia, né? E havia os irmãos que se manifestavam e pediam perdão, tá? Essa também é uma prática que vem, tá, dessa influência americana e escandinava. Bom, as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. Tá? Então, aqui nos mostra algumas marcas que nós assembleanos carregamos, tá? De essa vida dos pietistas. A importância do sentimento na experiência cristã, né? Nós queremos sentir, né? Nos expressa nosso sentimento de alguma forma. Alguns fazem um aviãozinho, fazem reteté, né? Outros são mais tranquilos, estão sentindo, choram, mas tem que ter, né, o sentimento, tá? A importância do sentimento na experiência cristã. Segundo, aqui, B, a participação de leigos. Então, enquanto uma estrutura mais luterana, presbiteriana, estão focando em que os líderes, tá, devem ter conhecimento mais profundo da palavra para depois se tornarem líderes, ou movimento, tá, pentecostal, né, influenciado pelos pietistas, a participação dos leigos. Então, às vezes, né, um irmão que não tinha nenhum cargo na igreja, vai para algum lugar, muda para alguma cidade e não tem igreja, ele começa a fazer cultos na sua sala e nasce uma igreja. Então, não tinha cargo nenhum, mas nasce a igreja. Então, todo mundo, né, está voltado para a evangelização. C, a ênfase na atitude ascética com referência ao mundo. Ou seja, havia uma ênfase extremista, né, que não podia muita coisa, né? E hoje estamos mais equilibrados, tá? Mas essa ênfase existia, tá? Claramente, tá? Uma atitude ascética. Olha, não pode, né? Era pecado assistir televisão, né? Não pode. Meu pastor dizia que era até pecado ouvir rádio, né? Quando foi lançado, tá? Então, algumas práticas ascéticas havia muito fortes, tá? Hoje nós entendemos que precisamos ter uma vida piedosa, mas dá para você controlar o controle da tua televisão, tá? Ou você controla ela, ou ele te controla você, tá? Então, a ênfase da vida ascética era: vou me afastar disso e vou me aproximar de Deus. O grande interesse pela leitura da Bíblia, tá? Crente tem que estar na escola dominical, né? Essa é uma base bem forte, né, nas Assembleias de Deus, tá? Escola dominical, ensino, doutrina, tá? A ênfase na leitura da palavra, ênfase na transformação espiritual, né? As Assembleias de Deus sempre exigia isso, né? É uma necessidade. Eu preciso ser transformado, né? E dentro dessa transformação espiritual, né, os princípios que nos mantinha, a pessoa pode se batizar só quando for liberta de alguns vícios, ou se mantém em comunhão, se não tiver os vícios, tá? Então, há uma ênfase à transformação espiritual e um impulso missionário. A pentecostal, né, assembleano, tá? Ele sempre focou em ganhar almas, tá? Missões, né? Está no nosso sangue, né? Eu vivi 19 anos e meio fazendo missões e até hoje eu faço missões, né? Eu quero ter 19 anos e meio no campo, né? Mas essa é a nossa raiz, tá? Por isso que somos o que somos. Meus amados, compreendemos o surgimento do pietismo, identificamos as ideias do pietismo e ressaltamos a essência das nossas raízes teológicas. Deus nos abençoe. Compartilhe, dê seu joinha e compartilhe a lição para mais pessoas possíveis, tá? E se você quiser os slides, você manda seu nome, o nome da cidade ou estado onde você está, ok? E nós vamos colocar você num grupo onde colocamos todos os slides das aulas. Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.